Bom dia, seja muito bem-vindo para mais uma das nossas reflexões bíblicas nessa manhã de domingo. Hoje nós vamos continuar as nossas reflexões no Evangelho de Lucas e nós vamos ler o Evangelho de Lucas no capítulo 13, os versos 1 ao verso 9. Ali o texto bíblico diz assim: Naquele momento estavam presentes algumas pessoas que falaram dos galileus cujo sangue Pilatos havia misturado com os sacrifícios que eles ofereciam. Jesus lhe respondeu: Pensais que esses galileus, por terem sofrido essas coisas, eram mais pecadores que todos os outros? Eu vos digo que não. Antes, se não vos arrependerdes, todos vós também perecereis. Ou pensais que aqueles 18 sobre os quais a torre de Siloé caiu e os matou eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu vos digo que não. Antes, se não vos arrependerdes, todos vós também perecereis. Na nossa última reflexão no Evangelho de Lucas, quando nós lemos os versos 54 e 59 do capítulo 12, nós vimos Jesus dizendo às pessoas que elas precisavam aprender a ler os tempos. O Senhor Jesus Cristo está ensinando aquelas pessoas que, ao invés de ficar especulando quando seria a sua vinda, eles deveriam se focar em estar preparados e viver sempre preparados para a sua volta. O Senhor Jesus Cristo ali também explica que para estarmos preparados para a sua volta, nós precisamos acertar os nossos relacionamentos com os próximos, com as pessoas à nossa volta. Agora, no texto que nós lemos, o Senhor Jesus Cristo estava falando ainda com a multidão, quando chegam algumas pessoas comentando sobre um fato polêmico que tinha acontecido algum tempo antes. Eles estavam comentando sobre alguns galileus, alguns homens da região da Galileia, que haviam sido mortos por soldados de Pilatos quando estavam dentro do templo realizando sacrifícios ao Senhor. É por isso que o texto usa essa expressão um pouquinho estranha para a gente. Galileus cujo sangue Pilatos havia misturado com os sacrifícios que eles ofereciam. O que acontece é que os soldados de Pilatos haviam entrado no templo, matado aqueles galileus, aqueles homens, enquanto eles realizavam sacrifício, e o sangue desses homens mortos se misturou com o sangue dos animais que escorria do altar. E isso era uma questão extremamente polêmica naqueles dias. E para entender o tamanho da polêmica, a gente precisa entender alguns dados históricos e culturais daquela época. Veja, um primeiro detalhe que você precisa ter em mente é que armas não eram admitidas de maneira nenhuma dentro do templo. Por causa dos índices de violência daquela época, era muito comum as pessoas andarem com facas ou até mesmo com espadas escondidas nas suas roupas. Mas dentro do templo elas não podiam carregar essas armas. Elas tinham que deixá-las na porta, aos cuidados de alguém, para poder entrar e realizar os seus sacrifícios no templo. E veja, se nessa ocasião, nessa situação que nós estamos mencionando, soldados entraram e mataram pessoas que estavam realizando sacrifícios, é lógico que esses soldados entraram armados até ali. Então, isso representava para o judeu da época um tremendo desrespeito à fé no Senhor e um tremendo desrespeito à fé que as pessoas tinham no Senhor. Pilatos, quando ordenou seus soldados fazerem isso, tinha mostrado total desrespeito, total desconsideração com as pessoas daquela época e com aquilo que elas criam. Só por isso a coisa já seria polêmica o suficiente, não é? Mas ainda mais coisas que jogaram lenha nessa fogueira. Um segundo elemento que nós precisamos ter em mente era o preconceito geográfico social daquela época. A Galileia era a região mais pobre do país, a região que ficava afastada de Jerusalém e que era muitas vezes ignorada pelos governantes. Com isso, era comum que na Galileia surgissem homens se oferecendo como Messias Salvador do país, homens que reuniriam o povo para expulsar a dominação romana que acontecia. Era muito comum que na Galileia aparecessem movimentos rebeldes querendo libertar o país da dominação romana. Volta e meia isso acontecia. E aí Pilatos, que era realmente o rei da região, o governante da época, tinha a obrigação de suprimir essas rebeliões o mais rápido possível, antes que a coisa crescesse. E Pilatos fazia tudo isso da maneira mais cruel possível, justamente para desencorajar, desincentivar que outras rebeliões surgissem. Por tudo isso, a região da Galileia era extremamente desprezada pelos judeus de Jerusalém e da região mais rica, conhecida como Judeia. Os galileus eram extremamente desprezados e ridicularizados até mesmo.
Eles eram considerados ignorantes, preguiçosos, violentos, gente sem cultura, gente sem moral, que não merecia respeito e que não prestava, simplesmente. Além desse preconceito geográfico-social, existia também um preconceito religioso na cabeça das pessoas. Elas acreditavam que se uma pessoa morria de maneira trágica em um acidente, por exemplo, é porque essa pessoa não prestava, é porque essa pessoa tinha pecados na sua vida. Se uma pessoa morreu de maneira trágica é porque o Senhor havia castigado essa pessoa por conta do seu pecado. Então, essa pessoa não merecia o respeito das outras. Quanto pior fosse a morte, entendiam as pessoas, pior teria sido o pecado dessa pessoa em vida. As pessoas acreditavam que quem é justo, quem é fiel ao Senhor, sempre morre em casa, em idade, cercado da sua família e em paz. Só quem era pecador que morria em tragédia. Tendo todos esses 3 detalhes em mente, aí você consegue entender o tamanho da polêmica na época de Jesus, não é? Galileus, mortos de maneira trágica dentro do templo, naquele ato de desrespeito à fé dos judeus. Algumas pessoas diziam, olha, isso que aconteceu é um absurdo. Pilatos não podia ter mandado seus soldados entrarem no templo armados. Isso é pecado, simplesmente. Ele desrespeitou a nossa fé, ele diz que é judeu como nós, mas ele demonstrou que ele não está nem aí para o Senhor e não está nem aí para aquilo que nós cremos. Agora outros diziam, não, mas se aqueles homens eram galileus, aí tem coisa. Os soldados não entram no templo armados e matam gente assim do nada. Se eles fizeram isso é porque aí tinha rolo. Além disso, os caras que morreram eram galileus, então com certeza estavam envolvidos com alguma coisa que não devia, porque você sabe bem, Galileu não presta. Além disso, ainda diziam alguns, se o Senhor permitiu que aqueles homens morressem dessa maneira enquanto ofereciam sacrifícios, é porque eram pecadores e não prestavam mesmo. Deviam ter uns pecados bem ruins no seu passado. Muito da discussão daquela situação girava em torno disso. E aí no meio dessa situação toda, de toda essa discussão, o Senhor Jesus Cristo resolve entrar no assunto. E ele diz nos versos 2 e 3 que nós lemos de maneira bem clara, vocês acham que aqueles homens galileus sofreram essas coisas porque eram mais pecadores que os outros, não é? Pois eu digo a vocês que se vocês não se arrependerem, vocês também perecerão. E aí o Senhor Jesus menciona um outro fato que havia acontecido tempos antes. Vocês lembram daquelas 18 pessoas que morreram um tempo atrás, quando a torre de Siloé caiu? Vocês acham que isso aconteceu com eles porque eles eram mais pecadores do que os outros habitantes de Jerusalém? Engano de vocês, diz o Senhor Jesus. Se vocês não se arrependerem, vocês também perecerão. Vocês acham que vocês são melhores do que eles, né? Vocês acham que todo esse mal sobreveio a eles e não a vocês, porque eles eram maus e vocês são bons, porque eles eram pecadores e vocês são injustos. Vocês estão muito enganados ao pensar isso. Vocês acham que aqueles homens morreram de tragédia porque eram pecadores e não se arrependeram, não deixaram seus maus caminhos. Mas vocês deviam estar preocupados com os pecados de vocês e se arrepender dos erros de vocês. Ao invés de ficar especulando sobre a vida daqueles homens, daquelas pessoas que morreram, vocês deveriam estar focados em abandonar os seus próprios pecados, porque senão a tragédia sobrevirá a vocês também. Veja, nesse texto o Senhor Jesus Cristo está batendo de maneira muito forte, muito clara em 2 pontos. O primeiro ponto era os preconceitos da época. Porque eles eram galileus, vocês automaticamente assumem que eles não prestavam. Porque eles morreram em tragédias, vocês automaticamente assumem que eram pecadores. Porque eles foram mortos por soldados, vocês automaticamente assumem que eles eram criminosos. Mas veja, o Senhor Jesus Cristo demonstra que esse raciocínio não tinha nenhuma lógica. O Senhor Jesus Cristo gostava muito de bater nos preconceitos da sua época. Ele fazia isso sempre, com muita frequência. Um dos preconceitos que o Senhor Jesus Cristo fez questão de confrontar na sua época era o preconceito contra os samaritanos. Os judeus não achavam, eles tinham certeza que os samaritanos não prestavam. A maneira mais comum como eles falavam dos samaritanos era chamando os samaritanos de cães. E veja, na época os cães não tinham um bom conceito como hoje em dia. Os cães eram considerados pelos judeus animais mais imundos que existiam. Mas ainda assim, ao longo do seu ministério, o Senhor Jesus Cristo faz questão de falar com os samaritanos e ir 2 vezes até a região da Samaria para pregar o Evangelho da Salvação. Você vê isso tanto em Lucas capítulo 9, versos 51 a 56 e também em João capítulo 4.
Nos últimos versículos de João capítulo 4, o texto bíblico faz questão de dizer que o Senhor Jesus Cristo passou 2 dias em Samaria anunciando a salvação àquelas pessoas. Essa é a maneira como o Evangelho nos mostra que o reino de Deus não coaduna, não reproduz os preconceitos humanos. O Senhor Jesus Cristo demonstra claramente que os samaritanos também deviam ser tratados com dignidade e com respeito, porque o reino de Deus também era para eles. Um outro preconceito que o Senhor Jesus Cristo confronta de maneira muito direta na sua época é o machismo, o preconceito contra as mulheres. O senso comum da época dizia que as mulheres jamais deviam ter iniciativa para falar. As mulheres só poderiam falar se algo lhes fosse perguntado antes, de preferência por alguém, algum homem da sua família. Além disso, um homem jamais deveria ouvir a opinião de uma mulher. O pior disso tudo, o absurdo dos absurdos, é que muitos mestres da lei ensinavam isso e se baseavam em Gênesis para dizer isso, para justificar esse machismo. Eles diziam que a humanidade só caiu em pecado porque Eva tomou uma decisão e Adão deu ouvidos a ela. Então, uma mulher jamais deveria ter o poder de decisão e um homem jamais deveria dar ouvidos a uma mulher. Além disso, existiam outros elementos culturais como orações e ditados que eram usados para reforçar isso na época de Jesus. Uma oração que era comum no início do dia era quando o homem dizia: graças te dou, ó Senhor, porque não me fizeste estrangeiro, nem cachorro e nem mulher. Um ditado muito comum naquele tempo de Jesus era quando às vezes alguns mestres da lei diziam: é melhor que a lei se perca toda a cair na mão de uma mulher. Eles diziam isso para justificar que a mulher não deveria ser ensinada sobre a lei e a palavra do Senhor. É nesse contexto extremamente machista que o Senhor Jesus Cristo surge no seu ministério e dá voz às mulheres. O Senhor Jesus Cristo fala com mulheres, você vê isso muito claramente em João capítulo 4. Jesus cura as mulheres demonstrando que se importa com as dores delas, você vê isso por exemplo em Lucas 8. Jesus se deixa tocar pelas mulheres, você vê isso em Lucas 7. Jesus deixa que as mulheres participem ativamente do seu ministério, Lucas capítulo 18. O Senhor Jesus valoriza a oferta de uma viúva pobre, Marcos capítulo 12. Jesus se compadece de uma viúva que perde o seu filho, também Lucas capítulo 7. E além disso tudo, Lucas capítulo 10 nos ensinou que as mulheres não apenas ouviam o ensinamento do Senhor Jesus Cristo incidentalmente. O Senhor Jesus Cristo parava falar e ensinar as mulheres, como quando ele conversa nesse texto que eu citei com Maria e com Marta. Jesus estava dando uma mensagem muito clara às pessoas da sua época. No reino de Deus não há espaço para o machismo. No reino de Deus não há espaço para preconceitos. É interessante olhar para os evangelhos e perceber que o próprio Senhor Jesus Cristo também sofreu preconceitos no seu tempo. João capítulo 1, verso 46, conta que quando Filipe começou a seguir o Senhor Jesus Cristo como seu discípulo, ele foi até Natanael e contou para Natanael que havia encontrado o Messias tão esperado e que era Jesus de Nazaré. E aí Natanael responde ceticamente para Filipe: e pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Lembre-se, Nazaré ficava na Galileia. Essa frase de Natanael apenas expressa o preconceito que existia na época. Mais tarde no seu evangelho, também em Mateus capítulo 11, verso 19, o próprio Senhor Jesus comenta um preconceito que ele sofria na época. Ele comenta o fato de que ele era chamado pelos mestres da lei e fariseus de comilão, beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Jesus tinha essa fama porque ele participava de muitos banquetes, ele participava de festas sempre que ele era convidado. E no entender da época não pegava bem que um mestre, um rabino de respeito, fosse uma pessoa sorridente, brincalhona, que participasse de muitos eventos sociais. O comum aos mestres da lei da época era que eles fossem sempre circunspectos, sérios, sisudos, com cara austera e fechada, sempre com aquela cara de conselho sábio para dar para todo mundo. Eles paravam nas ruas, faziam longas orações para demonstrar toda a sua espiritualidade para as pessoas. Eles viviam normalmente um pouco afastados dos eventos sociais das pessoas para mostrar que eles não eram carnais como os outros. Mas o Senhor Jesus Cristo não era assim. Ele ia a banquetes, casamento, ele estava sempre no meio das pessoas, ele estava sempre cercado pelos seus amigos. Em suma,
Veja como o Senhor Jesus é um demolidor de preconceitos. Nesse texto que nós estamos lendo de Lucas capítulo 13 e em tantos outros do Evangelho, nós vemos que o Senhor Jesus Cristo é extremamente claro. No reino de Deus, que o Senhor Jesus estava inaugurando no mundo, não há espaço para os nossos preconceitos. Por isso eu acho tão problemático, tão preocupante, quando hoje nós temos tantos irmãos, tantos cristãos, espalhando e reforçando preconceitos por aí. Preconceitos muito parecidos, inclusive, com este que o Senhor Jesus Cristo estava batendo aqui na sua época. Ainda há hoje em dia pessoas dizendo, olha, se morreu em uma ação policial, com certeza era bandido. Ah, bandido bom é bandido morto. Veja, preconceitos extremamente semelhantes a esse que o Senhor Jesus Cristo repudia nesse texto. Veja, se você é alguém que tem repetido e propagado preconceitos como esse, você precisa rever a sua vida. Você pode até ter um bom tempo de igreja, você pode ser um professor da escola bíblica dominical, você pode saber vários versículos de cor, mas você não entendeu ainda a lógica do reino de Deus. No reino do Senhor não cabe esse tipo de preconceito. Mas o segundo ponto aqui nesse texto, o segundo ponto no qual o Senhor Jesus está batendo, é nessa mania que nós temos de ser extremamente rígidos com os erros dos outros e amenizar os nossos próprios erros. E cá entre nós, como nós gostamos de fazer isso, não é? Nós somos ultra rígidos quando se trata das falhas dos outros. Nós somos ultra misericordiosos quando se tratam dos nossos. Nós pegamos pesado quando falamos dos erros dos outros, mas passamos pano, pegamos leve quando falamos dos nossos. No máximo, nós estendemos um pouco de misericórdia quando nós falamos dos erros dos nossos amigos, das pessoas que nós gostamos. Mas quando se trata de alguém que a gente não conhece, ou de alguém que a gente não gosta, aí nós pegamos muito pesados. Nós queremos todo o rigor da lei. Veja, o Senhor Jesus Cristo condena isso de maneira muito forte. Lá em Lucas capítulo 11, o Senhor Jesus Cristo expõe a hipocrisia dos fariseus justamente por causa disso. Em Lucas 11, verso 46, o Senhor Jesus Cristo diz: ai de vocês, doutores da lei, porque vocês impõem sobre as pessoas fardos pesados, regras pesadas para a vida, que no fundo nem vocês suportam e carregam. Ai de vocês, fariseus, o Senhor Jesus está dizendo, porque vocês pegam muito pesado com os outros. E vocês sabem que pegam pesado. Tanto sabem que vocês mesmos nem tentam viver pelos pesos, pelos critérios, pelas regras que vocês impõem. Vocês são hipócritas por isso. Quando pegamos pesado com os outros e leves com nós mesmos, somos hipócritas tanto quanto os doutores da lei eram no tempo de Jesus. Por isso, lá no Sermão do Monte, em Mateus 7, nos versos 1 a 5, o Senhor Jesus Cristo diz: não julguem para que vocês também não sejam julgados. Da mesma forma como vocês julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem também será usada para medir vocês. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Esse texto, o Senhor Jesus está apontando que o mesmo critério, o mesmo peso que nós usarmos para julgar a vida dos outros será usado para julgar as nossas próprias vidas. O Senhor Jesus Cristo está apontando que ao invés de pegar pesado com os outros, é muito mais inteligente pegar leve com eles, para que o Senhor pegue leve conosco também. Na verdade, melhor ainda é se nós usarmos de misericórdia como peso para julgar os outros, para falar dos outros. Assim, o Senhor usará também de misericórdia para nos julgar ao lidar com os nossos erros. O Senhor Jesus Cristo está propondo aqui que ao invés de nos ocuparmos dos erros dos outros, deveríamos ocupar o nosso tempo e a nossa energia com os nossos próprios erros. Ao invés de focar o nosso tempo e energia em falar dos erros e problemas dos outros, deveríamos focar o nosso tempo e energia em nos arrependermos. A lógica que o Senhor Jesus Cristo propõe é a inversa do que as pessoas estavam fazendo quando estavam ali falando, supondo sobre os erros daqueles galileus. O Senhor Jesus Cristo propõe, olha, inverta a lógica.
Você normalmente pega pesado para falar dos erros dos outros e leve para falar do seu, não é? Faça o oposto. Pegue leve com os erros dos outros e pegue pesado com o seu próprio. Leve o seu próprio erro a sério. Lide com os seus erros. E diz o Senhor Jesus Cristo, se arrependa dos seus erros. Ao invés de ficar comentando sobre os erros e a vida do outro, pense na sua. Olhe para os seus próprios erros e arrependa-se deles. O Senhor Jesus Cristo está propondo que nós paremos de viver de remorso. Porque muitas vezes a gente no máximo atinge o remorso. A gente olha para atitudes que a gente cometeu e a gente diz, puxa vida, que vacilo, não faço mais. Mas daqui a pouco a gente volta e está fazendo a mesma coisa. O que o Senhor Jesus propõe é arrependimento, é mudança de direção, é mudança completa de atitude. É dizer, Senhor, me perdoa pelo que eu fiz, não faço mais. E não fazer, mas realmente abandono do erro, mudança de vida, é o que o Senhor Jesus Cristo está propondo. Que ao invés de nos focarmos nos erros dos outros, que nós não sabemos e não conhecemos, deveríamos focar nos nossos próprios erros, nos arrependendo deles, nos arrependendo inclusive dos nossos próprios preconceitos, os preconceitos que nós temos uns contra os outros. O sábio nos ensina lá em Provérbios, capítulo 28, verso 13. Aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que as confessa, esse alcançará misericórdia. Ao invés de olhar para os nossos erros e passar o pano, e tentar justificar os nossos próprios erros, pegando leve consigo mesmo, nós deveríamos buscar o perdão do Senhor. Aparecer diante dele com verdadeiro arrependimento para alcançarmos misericórdia, diz o texto bíblico. Atos capítulo 3, verso 19, o texto bíblico diz, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de descanso pela presença do Senhor. Há muita gente cansada e desgastada na vida, porque gasta muita energia mental e emocional tentando esconder de si mesmo e do Senhor os seus próprios erros. Confesse, diz o texto bíblico, assim virão os tempos do descanso do Senhor sobre a sua vida. Em 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, o Senhor diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. O Senhor está dizendo de maneira muito clara, sabe essa cura da alma que você procura? Sabe essa cura que você busca para a sua vida, para você conseguir encontrar verdadeiro descanso em mim? Está no arrependimento. Comece se arrependendo. Eu penso que esses dias de quarentena são muito importantes para nós refletirmos sobre essa mensagem. Quanto tempo passamos preocupados, especulando sobre a vida e o erro do próximo e não focamos nos nossos próximos erros? Que esses dias sejam dias de reflexão sobre as nossas próprias vidas, sobre as nossas próprias ações, sobre os nossos próprios pensamentos, e nós possamos aprender com a palavra do Senhor a não focar no próximo, mas olhar para a nossa própria vida e corrigir os nossos próprios erros e pecados, tirar a viga dos nossos próprios olhos, para que aí sim possamos ser bênção na vida do próximo. Vamos orar. Pai, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado por tudo que ela nos ensina. Muito obrigado porque ela nos tira do nosso egocentrismo, Pai, de acharmos que somos sempre bons e perfeitos e olharmos para o próximo com um olhar de condenação. Perdoa-nos, Pai, por todas as vezes que fazemos isso. Perdoa-nos porque somos às vezes tão apressados em julgar o próximo e pegamos tão leve com nossas próprias falhas, Pai. Perdoa-nos pelos nossos preconceitos, Pai. Sonda os nossos corações e vê se há no fundo deles, no fundo das nossas mentes, antigos preconceitos, Pai, que não estão de acordo com a Tua palavra. Ensina-nos pelo Teu Santo Espírito a vencer esses preconceitos. Retira de nós, Pai, esses pensamentos que querem sempre julgar o próximo. Ensina-nos
a nos focarmos na Tua Palavra e na nossa própria busca pela santidade. Que nós sejamos no mundo espalhadores da Tua graça e da Tua misericórdia, Pai, para a honra e glória do Teu nome. É o que nós oramos e pedimos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Nós esperamos você mais uma vez às 19 horas para a nossa segunda reflexão bíblica do domingo.